24 Kiren Saga Capítulo 74 Pegando a Estrada Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. 3 semanas se passaram e agora é 1º de altura do Sol, julho, 4-196. Midas chato, segunda-feira, como qualquer outro. Acabei de terminar o exame de Rankup e classifiquei para Evoker. Não apenas isso, mas como alguém que trabalhou nas Atronash Mounts com urina, eu pude enviar um feitiço Flame Atronash Ursi. Claro, eu não dei a eles o cavalo árabe, eu dei a eles o volumoso cavalo nórdico que corre como um pato. Durante todo esse tempo, circulavam rumores sobre eu andar em um cavalo de fogo na cidade e muitas pessoas vieram e perguntaram sobre isso, mas eu recusei todos. Acabei de enviar aquele feitiço e torná-lo mais complicado do que o normal para que não seja fácil. Eu realmente não queria enviá-lo, mas foi o melhor que fiz. Todos os meus outros feitiços estavam um pouco acima da norma e, ao enviá-lo após o exame de classificação, agora tenho as qualificações para classificar até o classificação acadêmica, mas levaria um tempo até que eu começasse a pensar seriamente sobre isso. A propósito, fiquei em 1º lugar no exame também, mas não foi por um espartano acima da pontuação máxima como da última vez. Acabei de tirar a nota máxima e nada parecia estranho nisso. Bem, até que descobri que o aluno de 2º escalão nem chegava perto de mim. Suspirar. Estou sendo olhado mais uma vez. Ao contrário da última vez, agora sou conhecido como o líder do Creation Club Yutani of Interworld. Ninguém pode mexer comigo. Falando do Creation Club, fizemos poucas conquistas boas e fomos creditados pelas máquinas no balneário, para as quais pedi a Elística que enviasse um pedido. Isso tudo aumentou a popularidade de nossa equipe e alguns novos membros se juntaram. Eliel lidou com os novos membros, já que eu era principalmente o mascote do clube de qualquer maneira. Meu trabalho era colocar projetos e dar ideias. Também ajudo, mas deixo a maior parte do trabalho para eles como qualquer bom chefe. Os novos membros mais interessantes foram Rundi e Brovir, que acabaram de subir de nível para aprendizes e eram meus colegas de quarto quando cheguei aqui. Eles são irmãos de gêmeos nisso. Ainda assim, eles discordavam um do outro sobre cada pequena coisa, mas compartilhavam um amor irresistível pelo hidromel. Eles queriam abrir uma hidromelaria que pudesse rivalizar com os hidromel Black Briar e o Meningibreu. Eu ouvi suas ideias e prometi apoio desde que eles estabelecessem aquela hidromelaria em Interworld. Também dei a eles alguns avisos sobre os perigos de suas pesquisas e tudo mais. Por que eu faria tudo isso? Bem, há algo aqui que a maioria dos jogadores realmente não saberia. Rundi e Brovir são NPCs do jogo. Eles podem não dar nenhuma impressão para um jogador como eu e foram difíceis de lembrar no começo, mas esses dois junto com o Isri e outro aluno estavam em uma missão chamada Estudantes Desaparecidos. O jogador tem que procurar 4 alunos que desapareceram. Apenas 2 encontram 4 horríveis acidentes de morte ocorridos com eles. Esta é uma missão da faculdade que foi cortada do jogo, mas pode-se encontrar os cadáveres a qualquer momento em Winterhold. Eu pretendo mudar isso. Rundi e Brovir são 2 bons companheiros e merecem ser salvos. E Isra pode ser uma incendiária, mas ela é uma maga talentosa e uma amiga. Eu conheci o 4º aluno uma vez, mas pelo menos vou dar um conselho a ele. O Creation Club estava indo muito bem agora. Mas é mais uma notícia importante. Estamos apresentando os 2 projetos em que trabalhamos agora. Para apresentar tal projeto, tivemos que passar por alguns regulamentos e papelada, mas deixamos isso para Eliel. Pervertidos são bons com papelada de qualquer maneira. O primeiro projeto é o Magicameter, que pode medir o mágica de alguém. Ele foi recebido com alguma suspensão no início, mas me certifiquei de que estava funcionando bem comparando com o meu sistema. Mostrou quase 520 MP, mas é claro, eu manteria isso em segredo. Quando foi submetido após o exame, alguns alunos de outros clubes quiseram experimentar, mas suas reações não foram tão amigáveis. Um aluno Altimer fez barulho quando o aparelho mostrou 130 MP para ele e a mesma pontuação para um aluno Nord. Isso causou mais problemas,
Mas o supervisor de envio foi o próprio professor Tolfidir, que confirmou que o dispositivo está certo, pois a diferença racial estava principalmente no talento, mas não em mágica. Quando o próprio Tolfidir usou o dispositivo, ele ultrapassou a marca de 1000 MP um pouco. Na verdade, o dispositivo foi feito com uma joia da alma comum cuja capacidade não o dispositivo foi submetido e adotado pelo colégio. Isso deu pontos de contribuição suficientes para a equipe para uma classificação e uma grande recompensa. O segundo dispositivo foi o Dariometer que descaradamente dei meu nome. Ele pode detectar a frequência de saída e bloqueá-la se der errado. Ao contrário do Magicameter, este estava completamente sob o meu nome como pesquisador principal e um dispositivo que fez os supervisores de apresentação, assim como os outros professores, pularem de susto ao ouvirem a descrição. Para eles, este dispositivo é ótimo demais para não ser defendido. Como eu pretendia, era uma luva com um dispositivo de medição nas costas. Quando um feitiço é lançado, ele detecta o fluxo de magia em todas as fases do feitiço. Uma vez que dá errado, a luva cancela o feitiço. O valor deste dispositivo aos olhos deles era alto, então preparei alguns deles e os presenteei aos supervisores imediatamente. Não é tão caro. Isso por si só me garantiu contribuições suficientes para avançar para o posto de mago. Ainda me faltam algumas outras qualificações, mas vou tomar meu tempo de qualquer maneira. Claro que comemoramos e tudo. As recompensas do colégio sempre foram generosas e fui parabenizado pelo próprio Savuzarém. Depois desse ponto, não tive mais trabalhos ou pesquisas que gostaria de fazer no colégio. Além disso, eu estava arrumando minhas coisas para a viagem. Antes de partir, tive que verificar a cidade. Já se passou uma semana desde que me mudei para minha nova mansão. Chamei-a de Mansão Siamiste. Os edifícios mais bonitos e artísticos têm nomes únicos como Lakeviel ou Neizide, então chamei assim. O lugar era ótimo. A mobília era boa e tudo parecia como eu imaginava. Finalmente tive minha própria cozinha onde posso tentar fazer a comida que queria fazer há muito tempo. Quero fazer macarrão, shawarma, kusari, pizza e todas essas coisas boas, mas minha experiência na culinária não é motivo de orgulho. Então vou aprender aos poucos. Meu quarto era o lugar mais incrível do mundo aos meus olhos agora. Juliana queria fazer do sótão seu próprio quarto, então dei a ela de qualquer maneira. Nefertiti também adorava o lugar e corria por todos os lados. No porão, havia uma porta feita de metal gamer que tem 3 buracos de fechadura e parece resistente como o inferno. Este foi o trabalho combinado de mim, Morbagold e Maran. Claro. Os 3 buracos de fechadura eram apenas uma distração. O buraco de fechadura original estava atrás de um tijolo na parede e precisava de uma chave especial para abrir. Esta porta leva ao cofre. Uma sala segura reforçada por metal e que continha a maior parte do meu dinheiro e importantes papéis de pesquisa. Também é feita para guardar os artefatos que obterei no futuro. Fora isso, tentei pensar em plantar algumas ervas de inverno ao redor da mansão, mas deixarei isso para mais tarde. Fora casa, o balneário estava funcionando muito bem e rendeu uma boa renda. A cidade começou a sentir a circulação do dinheiro e as coisas começaram a ficar boas. Eu também fui ao banheiro algumas vezes para passar a noite com Elística. No geral, a vida estava indo bem. Fui para o meu quarto e me joguei na cama ridiculamente grande para dormir o suficiente para amanhã. Tio, amanhã tornou-se hoje, e amanhã estava fria. Voltei ao colégio e fui ver Nurina, Lanete e meus amigos. Nurina impiedosamente me deu outra lista de compras. Eu estava esperando por algo mais, mas fui repreendido. Lanete me deu um tomo com algumas ideias e feitiços em que ela trabalhou e me disse que eles serão úteis na aventura. Depois disso, saí do colégio e me encontrei com Ongem. Disse a ele para me encontrar daqui a algum tempo e mandou-me trazer uma equipe extra com ele. Eu tinha alguns negócios lá. Finalmente, dei a Trodivar algum dinheiro e uma nova arma. Também peguei meu martelo, o Agni-Ra, de volta. Vou precisar dele nesta jornada. Eu estava com meu equipamento, minha armadura escamada do torneio e tudo.
Eu me cobri com uma capa de viagem e carreguei Nefertiti, que estava envolta em alguma pele quente. Jules seguiu carregando uma mochila. Assim, escapamos da cidade sob a cobertura da luz do dia. Não pergunte como. Enquanto caminhávamos a uma boa distância da cidade, conjurei 2 cavalos de fogo e Ju conjurou um. Colocamos nossas coisas em um e montamos nos outros. Não acho que Ju ou Nefertiti aguentam uma corrida em alta velocidade, então rodamos em velocidade moderada. Tio 6 horas se passaram e chegamos à mina do assobio. Desci e cumprimentei o pessoal daqui. Também foi uma boa chance de descansar da cavalgada. O lugar mudou. Do outro lado da estrada, uma pequena aldeia foi construída. Isso não estava aqui antes e definitivamente parecia um progresso para mim. Acho que posso financiá-los para fazer uma pousada aqui. Não fiquei muito tempo. Queria chegar ao santuário de Azur antes do pôr do sol. O santuário fica no topo da montanha sob a qual a caverna está. Há uma rota íngreme, mas não terei problemas com ela. Normalmente os lobos vivem nesta área, mas uma das vantagens de montar um cavalo Flamatronache é que os lobos não se atreverão a se aproximar. O caminho que leva ao santuário não fica muito ao sul de Wistlingmen e sobe abruptamente para o oeste. Para alcançá-lo, deve-se viajar para sudeste ao longo do caminho de Winterol na direção de Lindauer. Se o tempo estiver claro, é possível ver um longo caminho em todas as direções. Após 2 horas de cavalgada rápida, o santuário se mostrou no topo de uma estrutura de pedra semelhante a um forte que foi supostamente construída por Dunmer, que a reverencia. Há um altar em frente à enorme estátua, em frente a ela é onde uma mulher aranea passa todo o tempo adorando. À direita do altar, em um nível abaixo, há um pequeno acampamento composto por uma pequena tenda. Chegamos um pouco antes do pôr do sol e subimos as escadas para a área de altar, onde eu me lembro que Aranea passa o tempo. Na verdade, há mais tendas do que eu pensava e mais algumas pessoas do Unmer que vieram para a peregrinação, ao que parece. Olhei para a enorme e bela estátua e senti a maravilha de sua beleza. Não sei quem exatamente a construiu, mas são artistas. Azura do Portão Carmesim, também conhecida como Azurá, a rainha do amanhecer e do crepúsculo, mãe da rosa e rainha do céu noturno, é um príncipe da Édrico cuja esfera é o amanhecer e o anoitecer, a magia entre os reinos do crepúsculo, assim como a vaidade e o egoísmo. Azur é um dos poucos Daedra que mantém a aparência de ser bom pelos padrões mortais e presumivelmente se preocupa mais com o bem-estar de seus súditos mortais do que outros príncipes daedricos. Ela é um dos poucos príncipes daedricos que mantém constantemente uma imagem feminina e é percebida de acordo. Embora ela nunca seja abertamente enganosa, a maneira como Azura sempre consegue o que deseja no final e como os eventos titânicos sempre seguem suas intervenções podem ser retratados como perturbadores. Seus seguidores reconhecem que ela é cruel, mas sábia. Enquanto ela é considerada uma das boas da Edra pelos Dunmer de Morrowind, em outros lugares ela é conhecida por ser aliada de Molag Bal, que é conhecido pelos Dunmer como um dos 4 cantos da Casa dos Problemas. O povo da região da Baía Ilíaca acredita que Azura enfeitiça alguns de seus seguidores para se tornarem seus amantes e escravos virtuais. O reino de Azura em Oblivion é chamado de Moonsador, é um reino criado e governado por ela. O reino afirmava ser tão bonito que os visitantes mortais ficavam meio cegos. O reino contém flores e cachoeiras, árvores majestosas e uma cidade de prata. O vento cheira perfume e o reino é conhecido por ter chuva. Azura mora em um palácio rosa e recebe viajantes mortais. Isso é tudo que eu conseguia lembrar ao ler sobre ela. Para ela ser o primeiro príncipe da Edrico com quem tento lidar, com certeza não sou ruim. Fiquei pensando profundamente que até Nefertiti na minha mão não se mexeu e ficou quieta. Azura Ictares. Uma voz veio do lado que me fez pular. Quem falou foi uma mulher do Unmer com vestes de monges. Ela estava coberta de pelos por causa do frio e parecia um pouco incomodada. Azura viu sua chegada, viajante. Não foi a curiosidade, mas o destino, que o trouxe até aqui. Ela disse. Olhei para a mulher que parecia ser Aranea, a sacerdotisa de Azura. Olhei para a estátua e sorri. Bem, até a curiosidade é um destino.
Mas acho que Lady Azura pode me ver vindo a quilômetros de distância. Quero dizer, podemos ver sua estátua de Enterol. O céu está claro. Não, Azura me deu o dom da previsão. Eu tive uma visão de você subindo os degraus deste altar muito antes de você nascer. Você foi escolhido para ser o campeão dela. Eu sei que é inesperado, mas não se preocupe. Tudo vai acontecer como ela previu. É? Você deve ir a uma fortaleza, ameaçada pela água, mas intocada por ela. Lá dentro, você encontrará um mago élfico que pode transformar a estrela mais brilhante em negra como a noite. Ela disse, é enigmático, eu sei, mas os sinais de Azura nunca estão errados. Acredito que a fortaleza pode se referir ao Interhold. Pergunte se eles conhecem esse encantador élfico. Acho que sei quem estou procurando. Mas posso acampar aqui esta noite. Você é bem-vindo aqui. Obrigado. Que o crepúsculo te guie. Deixei a mulher e disse a Ju para trazer nosso equipamento de acampamento. Esta será uma noite fria. Tio bônus na montanha do Santuário de Azura. Oman, o que é isso, Nia? Este é o nosso reino, Nefertiti. Nosso reino, Nia? Sim, qualquer coisa sob o sol é o nosso reino. A barraca está esfriando seus idiotas. Kiren Saga capítulo 75 Tamor Bom dia. Está quente aqui, completamente diferente do lado de fora. Meus instintos de sobrevivência estão me dizendo para nem pensar em me levantar. Isso só porque minha barraca de pele mantinha o interior tão bom e quente. Mesmo sendo nórdica, tenho o péssimo hábito de não acordar cedo em dias frios. Eu ainda fui arrastado à força e tive um pouco de neve enfiada em minhas roupas. Ju estava de mau humor, pois parecia que eu ronquei um pouco durante a noite. Até Nefertiti se juntou ao outro lado e me intimidou. Eu simplesmente não consigo. Soluço, isso é muito difícil. O café da manhã estava pronto, claro. Sentei-me descaradamente na esperança de conseguir alguma comida, mas Ju nem estava falando comigo. Eu nunca deveria roncar mais. Sim, sinto muito. Não consigo fazer olhos de cachorrinho, então ainda fui tratado com frieza e comi um pouco. Nefertiti, que ficou do lado de Ju, estava mastigando seu peixe seco favorito. Ela cresceu um pouco desde que a criei. Ainda assim, não vou permitir que ela fique gorda e preguiçosa. Bem, ela é preguiçosa. Depois de algum tempo, nos despedimos de Aranea, a sacerdotisa de Azura. Nós decolamos em nossos cavalos Flame e Atunashi que conjuramos a alguma distância do santuário. Olhando para aquela bela estátua, tive um impulso e me lembrei de algo. Sistema, você pode tirar uma captura de tela. Menor confirmado. Gostaria de nomear a imagem. Maior ou? Este Augur, que belo trabalho ele fez aqui. Vamos tentar isso então. Salve com o nome estátua com peitos. Menor salvando. Escolha uma pasta para salvar. Maior salvar o que agora? O que é aquela coisa de pasta que eu vi? Salve em HMMM. Pastas Kirin Landscape. Menor processando sua solicitação. Maior menor a construção dos dados será feita de acordo com a imagem que o host tem em mente. Gostaria de prosseguir? Maior inferno. Ele não me disse que pode fazer tudo isso. 1. Continuar. Menor confirmado. A exibição dos dados será feita com base nos aspectos de ilusão. A exibição dos dados será baseada no conhecimento moderno da memória do host. Aguarde. Maior o que? Menor o carregamento está completo. Exibindo os arquivos. Maior ponto o que está na minha frente é algo como um menu. Tem algumas opções como status, magic, equipamentos, map, save data. Dados salvos era assim. Dados salvos, vezes Kirin paisagens tatu e sublinhado it sublinhado bulbs.gg. Oi. Oi. Você está brincando comigo. Sistema, você atualizou ou algo assim? Menor última atualização, 7 horas, 6 minutos e 35 segundos atrás. Para informações detalhadas, entre em contato com a filial principal. Maior ramo principal agora. Foda-se. Menor ponto maior suspirar. Entre em contato com a filial principal. Menor confirmado. Ativando o link telepático.
Maior vírgula, sua ligação era esperada. Não me diga que você vai abrir uma barraca do KFC em breve. A ideia seria tentadora se eu tivesse um corpo mortal. O que em Oblivion você fez com o sistema? Peço desculpas pela primeira tentativa de atualizar o sistema. Foi minha primeira vez. Afinal, pense na última como uma versão beta. Mudar. Por que você mudou de qualquer maneira? É simplesmente porque pude compreender mais conhecimento de suas memórias. Você finalmente ficou vermelho e começou a se chamar Skynet? Não de todo. Meu objetivo era me esforçar mais para ajudá-lo. Bem, obrigado. Faça uso total das atualizações. Nas próximas atualizações, entrarei em contato com você com antecedência. Ok, eu só estava chocado. Obrigado. Menor link telepático encerrado. Maior suspirar. Minha imersão está sendo destruída. O que Lord MXR pensaria de seu fiel seguidor se soubesse disso? A barra N, MXR, famoso youtuber de Skyrim, conhecido como Senhor Imersivo. Suspirar. Não consigo parar de suspirar. Ok, sistema. Mostre-me o que você conseguiu. Status. Nome. João Dário, raça, humana, Nord, idade, 15 nível, 17 atributos, saúde, 148 resistência, 107 mágica, 520 efeitos ativos, dano astral, 19%. Nada mudou aqui. Simplesmente não mostra mais o Magic. Equipamentos. Equipamentos. Mais cabeça, mais superior, mais inferior, mais acessórios, mais armas ou... Vamos verificar todos eles. Vezes cabeça, capuz, pelo preto, pano, máscara, cobertura facial de linho preto, pano. Vezes superior, camisa, camisa cinza, pano coreás, scaled, lid, 50% resiste magic, capa, pelo preto, pano luvas, luvas, leve. Consumo de MP menos 10%. Vezes inferior. Calças, calça preta de viagem. Tecido botas, couro, acolchoado, leve. Vezes acessórios. Anel, anel de Nurina. Magica Regen 150%. Colar, amuleto de talos. Recarga de tu menos 50%. Vezes armas. Saber. Menor ponto maior vírgulas que forge Steel. Paralise mais Burden NMGA, Warhammer, Agni-Ra, aço, dano solar, adaga, aço droga. Meu fetiche por roupas pretas está mostrando toda a sua força aqui. Eu aprovo. Bom trabalho, Augur. Acho que já conheço o mapa e a magia, mas quero ver os novos feitiços. Misticismo, necromancia, reanimar, fornecer mortos-vivos, explosão de cadáver. Alteração, objeto, Stone Skin. Flameskin, aceleração, movido do misticismo, tempo, encadernação. Restauração, sol, raios solares, fogo do sol, runa do sol, Oli Smith, aura do paladino ultraviolento. Ótimo, mal posso esperar para usá-los. Oman. Alguém está vindo, Nia. Droga. Eu levantei uma bandeira. Onde fica isso? À frente, Nia. Lancei scan para detectar quaisquer sinais de vida ou energia, mas não encontrei nada. Eu não estava surpreso. Nefertiti é uma magia intricate. Sua espécie é aterrorizante quando se trata de detectar ou encontrar coisas. Mesmo aqueles que se escondem com magia ou se escondem pelos poderes do esquecimento podem ser detectados por esses gatos. Nurina disse que eles podem sentir mágica melhor do que qualquer ser vivo. E pensar que Nefertiti pode fazer isso com quase 4 meses de idade. Essa é a minha garota. Não pude deixar de beijar aquela coisinha peluda. Agora vamos tentar ver mais longe. Lancei 2 vezes e 2 familiar falcons voaram à frente. Eu estava curioso para saber quem viria a este lugar estéril. Esta é a área oeste do Santuário de Azura. Este lugar não tem nada além de neve. Nem mesmo uma estrada. Eu até tenho que escanear o chão de vez em quando para evitar surpresas. Vale a pena investigar a ideia de alguém viajando neste lugar além de mim. Posso ter que me esconder se for algo que não consigo enfrentar. Finalmente, meus familiares detectaram algo a mais de 300 metros de distância. Porra,
Garota, você pode ouvir toda essa distância. Ordenei aos familiares que descessem e investigassem. Estas eram algumas pessoas. A visão que recebi dos familiares é vaga, mas posso dizer pelo movimento que são principalmente pessoas fracas. Algumas pareciam estar carregando algumas armas, mas outras pareciam estar carregando crianças. O que é isso? Uma caravana? Não pode ser. Não neste lugar. Ju, estamos avançando. Leve Nefertiti com você. Algo não está certo. Entendido. Ju pegou a pequena cesta em que Nefertiti ficou e eu cavalguei mais rápido para fazer o reconhecimento à frente. Eu tenho uma marca pinpoint em Ju e Nefertiti para que eles possam aparecer no mapa. Sistema. Minimapa. Menor mapa maior bom. Meus aliados são os pontos azuis. Meus familiares são os verdes. Essas pessoas são amarelas. Legalzinho. O cavalo de fogo galopava na neve e sua velocidade era incrível como sempre. Nem um minuto se passou e eu estava enfrentando um grupo de pessoas. Eles estavam em um estado miserável, alguns até mesmo gravemente feridos. Eram cerca de 30, a maioria mulheres e crianças com 7 homens armados. Eles pareciam ter passado por Oblivion e voltado. Uma vez que eles viram um homem em um cavalo de fogo, eles facilmente entraram em pânico e caíram de joelhos. Eles pareciam como se suas mentes estivessem à beira do desespero e eles facilmente caíram nisso. Os 7 homens pularam à frente para me encarar. Paz. Eu levantei a mão. Espero não ter te dado um susto. Eu sou apenas um mago viajante. Tirei o capuz e a máscara facial na tentativa de fazer uma cara amigável. As pessoas se entreolharam como se não esperassem ver um nórdico. Bem, desculpe quebrar isso para você. Algo está perseguindo vocês? Mestre Mago. Por favor, salve-nos, estamos morrendo. Uma mulher começou a chorar depois de embrulhar a situação em sua mente. Ela chorou comigo segurando seu filho nos braços. Falar. Pedi aos homens da frente que falassem. O homem mais velho entre eles guardou sua lança e disse: Talmor, senhor mago. Os Talmor estão nos perseguindo. Tio, a situação era simples. Um culto de adoradores de Talos vivia em uma vila ao sul de Dawnstar. Foi no oeste de Unterold, 5 dias de caminhadas separados. Essas pessoas pareciam ser um culto que adorava Talos em segredo e foi descoberto pelos Talmor. Os Talmor forçaram o Império a permitir que eles caçassem os adoradores de Talos em Skirin após o acidente de Markart e o que o Frick Stormcloak fez quando exigiu a adoração gratuita. Sua ação levou a outro colapso político entre o Império e o domínio Aldmeri, pois permitir que o Frick tivesse a adoração gratuita que ele pedia era uma violação da Concordata de Ouro Branco que foi assinada para encerrar a Grande Guerra. Devido a isso, os agentes e soldados Talmor começaram a circular por Skirin caçando os adoradores secretos como cães. Que ódio! Mais do que isso, Talmor realmente ousou e se aventurou longe neste leste. É preciso saber que as políticas do Império são mais aplicadas a oeste do que a leste de Skirin, pois do oeste ficava a capital, Solitude, o centro do poder imperial, e no leste ficava a antiga cidade de Undam. A fortaleza de Ulfric Stormcloak é a futura base da rebelião Stormcloak contra o Império. Isso estava claro como a luz do dia. Os Talmor estão provocando Ulfric. Eles querem que ele descubra seus crimes contra Nords perto de sua porta, caso contrário, porque eles deixariam essas pessoas correrem desde o norte de Skirin até o leste, onde eles sabem que seria mais seguro. Essas pessoas são apenas alguns mensageiros para colocar mais óleo no fogo de Ulfric. Quão manhoso. Tentei localizar o Talmor e eles não estavam tão longe, apenas meia hora de distância com base no quão vagaroso eles estavam viajando. Suas armaduras e vestes élficas os entregaram imediatamente sob a visão de meus familiares. Eu não poderia deixar os familiares se aproximarem, pois eles serão descobertos e alertarão os Talmor. Ainda assim, o número deles era quase 30 também. Não posso enfrentá-los sozinho. Se vou agir, tenho 2 objetivos. Primeiro, a sobrevivência do povo. Eu não tinha nada para dar a eles. A comida que levo só dá para 2 e um gato. Segundo, os Talmor precisam ser mortos. Agora,
Vamos agir com base no que podemos fazer. Eu dei instruções às pessoas em direção ao santuário de Azura. Este é o local mais próximo de habitantes de qualquer maneira. Julanar finalmente alcançou e era hora de armar uma emboscada. O Tamor estará aqui em breve e há um amuleto de Talos em mim. Eu não acho que eles deixariam um viajante humano aleatório passar vivo de qualquer maneira. Esses elfos são sem lei. Ju, me passe a bolsa de joias da alma. Eu disse essas palavras e meu coração estava tremendo de dor. O que você vai fazer? Assista e aprenda. Não há nada chamado superioridade numérica quando se trata de Jondare. Sim, claro. Aqui, vai e mate-nos. Suspirar. Essa garota precisa aprender boas maneiras. De qualquer forma, vamos acabar com isso. Fui aos rastros dos fugitivos e comecei a me preparar. Eu tinha 11 gemas da alma inferior que serão usadas agora. Estou usando uma técnica que aprendi recentemente. É classificada como Conjure Frost Atronache, mas é chamada de Conjure Frost Guardiã. O que você pergunta? Bem, é o mesmo que Conjure Frost Atronache. As únicas diferenças são que mal se consegue controlá-los e eles permanecem no lugar. As únicas ordens que se pode dar a eles são inimigo, aliado, esconder, coisas assim. Mais do que isso, eles não são apenas conjurados por mágica normal e técnica de conjuração. Eles requerem uma joia da alma inferior cada. Muito desperdício, certo? Bem, eles também têm uma grande vantagem. Eles não estão mais vinculados ao Oblivion, o que significa que são convocados permanentemente. Devido a isso, eles são mais fortes que sua invocação normal e deixam corpos para trás quando morrem. Não como a invocação normal que leva seu corpo de volta ao Oblivion. A melhor parte de seu controle inútil é que você pode ter um grande número deles. Maior do que o número 1 normalmente pode controlar. Com a falha de sua mobilidade, todas as invocações de guardiões são perfeitas para defesa e emboscada. Agora estou cercado por 11 deles e posso escondê-los com sucesso nos trilhos. Eles pareciam pedaços de gelo se alguém não anotasse sua mágica. Isto é perfeito. Estou de bom humor agora. Hora de se esconder. Saí correndo do local e fui para um terreno mais alto onde Ju e Nefertiti se esconderam. O último toque que eu queria adicionar eram alguns mortos-vivos. Para não prejudicar os Frost Guardiões com fogo amigo, eu tive que convocar apenas os homens das brumas. Os esqueletos negros flutuantes da metade superior que lançam magia de gelo. Consigo 8 deles. Na minha mão estava um bol, e Ju estava carregando seu arco. Vamos caçá-los na briga. Não muito depois, Nefertiti os ouviu se aproximando. Eu estava na ponta dos pés, pronto para a emboscada. Caminharam lentamente como ratos na armadilha, sem esperar o que os esperava. Quase lá. Agora eles estão cercados. Ataque. Kirin Saga capítulo 76 Cabelo ruivo, olhos vermelhos, povo do juiz Laranor, Nords. Que mundo. Eles não são apenas humanos. Eles são o tipo mais baixo de humanos. Pelo menos aqueles bretões imundos andam por aí exibindo sua ascendência élfica. Mas você nunca encontrará ninguém tão humilde quanto os nórdicos. Esses macacos que adoram um demônio como Lorcan e um humano humilde como Talos não merecem nada além de serem perseguidos e mortos como os cachorros que são. Até mesmo seu império desistiu deles devido à sua estupidez. Agora devemos cumprir nossa missão e devemos fazê-la direito. Uma mensagem deve ser enviada para aquele Jarlen Windel. Ainda assim, podemos desfrutar de algumas caçadas no caminho. Aqueles vira-lata se recusaram a morrer e travaram uma luta desesperada gritando só vingar disso e só vingar aquilo. Alguns deles realmente morreram sorrindo. Quero dizer, alguém pode acreditar nisso? Do que são feitos seus cérebros? Eu nem teria acreditado que eles tivessem até quando quebrei a cabeça e olhei dentro dela. Eles sempre lutam, lutam, lutam. Eles estão me dando nos nervos e sob a minha pele. Eles só precisam ser erradicados de uma vez por todas. Justiciar Laranor, você está fazendo essa cara de novo. Ah, entendi. Peço desculpas, juiz Ronhill.
Eu simplesmente fico de mau humor quando começo a pensar naqueles vira-latas. Eles estão nos dando dor de cabeça correndo por este maldito deserto. Quem falou comigo era meu superior. Ele é um velho preguiçoso. Promovido a justiciar há 16 anos, mas sem nenhuma conquista. Mesmo sendo considerado talentoso, ele está sendo perseguido por seus fantasmas da Grande Guerra e os bebê. Patético e sem valor. Agora seu valor não é nada e tudo o que ele faz é um trabalho de principiante. Não nos cansamos deles. Você pode ter sido promovido recentemente, mas não deixe isso entrar na sua cabeça. Ele disse, aqueles nords podem ser inúteis até onde a palavra inútil pode chegar, mas você nunca deve menosprezar um rato encurralado. Você não sabe o quão feroz um rato encurralado pode lutar. Blá. Lá vai ele de novo com suas bobagens. O que esses lixos humildes podem fazer? Peço desculpas antecipadamente, mas vocês terão que escrever um relatório detalhado sobre como vou abatê-los e separá-los. Quem falou foi o Celon, um tolo arrogante que foi promovido comigo. Não sei por que fui escolhido para fazer uma missão com esses dois idiotas. Calma aí. Precisamos pelo menos ter certeza de que um ou dois deles cheguem a esse buraco de merda que chamam de Endeavor. Não se esqueça da missão em que estamos. Eu tenho que lembrá-los de não exagerar e arruinar esta maldita missão. Não estou preocupado com Ronryu porque ele quase não faz nada de útil de qualquer maneira. Quem me preocupa é o Celon. Ele é um filho da puta psicopata que adora ouvir gritos. O que uma garota como você sabe, afinal? Celon disse, se eu agisse como um covarde e não fizesse nada sério, posso ficar preso nesse trabalho por quem sabe quantos anos. Ele estava falando mal de mim e do Ronryu ao mesmo tempo, hein? Bem, vamos ver o que vou escrever sobre você no relatório. Você não deveria falar assim, juiz Celon. Ronryu montou seu cavalo entre os nossos. Aqueles nórdicos que você quer matar não são nada além de pessoas que vão perecer mais cedo ou mais tarde. Você deve colocar seus olhos no quadro geral. Imagem maior? Perguntei. Tenho certeza que depois que vocês dois foram promovidos, vocês ouviram sobre aquelas pessoas que se autodenominam os clãs ocultos de Skirin. Eles são o verdadeiro poder por trás desta terra. Algo que você deve ter cuidado o tempo todo. Clã oculto, HMPH. Eles são apenas nords, fadados a morrer sob minha espada como qualquer outro nords, não importa como eles se chamem. Clãs ocultos. Companheiros. Nomes tão vulgares. Celon continuou com seu ato altivo. Não podemos simplesmente matá-lo aqui e dizer aos soldados para não falarem sobre isso. Mas eu li o relatório sobre os clãs ocultos. Contos bastante misteriosos foram escritos sobre eles. Sangue de gigante, sangue de besta, sangue de fogo, sangue de Akaviri. Muitos sangues. Parecia que eles são potências com linhagens de sangue únicas que, por algum motivo, se esconderam do mundo político e continuaram movendo as correntes ocultas das sombras. Mesmo sendo nords, eles não são tão estúpidos. Vamos ver o que esse idiota do Ronryu sabe sobre eles. Eu li o relatório sobre eles, mas muitas coisas pareciam ser classificadas. O que Sênior sabe sobre eles? Acabei de julgar essa coisa fora, Iden Clans, minha bunda. Celon me interrompeu rudemente. Ninguém estava falando com você, juiz Celon. Eu disse sem nem olhar para ele, cachorro inútil. Você. Celon estava rangendo os dentes. Isso com certeza atingiu o alvo. Acalmem-se vocês dois. Esta não é a educação que os juízes devem mostrar, especialmente na frente dos soldados. Ronryu disse, suspiro. Em relação à sua pergunta, juiz Laranor, os clãs ocultos são forças originadas dos antigos 500 companheiros de Sgramor, um assassino Atimoran, nórdicos antigos, que erradicou muitos elfos e criou uma nação para os nórdicos atuais. Esses clãs rivalizavam com os antigos Falmer, elfos da neve, e Demer, elfos profundos, tirando-os do poder em Skirin. Após essas guerras, eles se estabeleceram em pequenos clãs longe das cidades de Atimoran até que aumentaram em número e variaram em linhagens. Alguns dos clãs mantiveram suas linhagens desde os tempos antigos, mas a maioria morreu. Alguns se tornaram públicos,
Alguns combinaram suas linhagens e alguns adotaram invasores a cavirida invasão Tsaicidium e -2703. Em suma, essas potências não são os nords comuns. Eles são lutadores ferozes com pequenos exércitos privados e poderes misteriosos. TCH. Celon ficou insatisfeito com o que ouviu. Qual é a posição desses clãs uns com os outros, Sênior? Perguntei. Eles podem se virar uns contra os outros quando vem a ameaça um do outro. Alguns clãs não se importam conosco como os clãs Bloodside e Stormfist. Alguns nem mesmo nos toleram em Nirn como o clã Moonblade. As facções conhecidas assim Colégios Companions também são considerados algumas potências, mas não podem dar uma vibra assustadora como os Iden Clans. 1. Eu sei de tudo isso, mas Ronril tem um ponto sensível sobre o qual ouvi rumores. Vamos atormentá-lo um pouco. E sobre o clã Firemane? Ronril congelou. Suas expressões escureceram. Ele. Parece que acertei no alvo. A atmosfera ao seu redor mudou rapidamente e ele se sentiu outra pessoa. Até Celon, o desgraçado que não consegue ler o clima, desviou o olhar desdenhoso e tentou ouvir. Senhor. Ronril acordou do que quer que se lembrasse e olhou para mim. Eu estava perguntando sobre o clã Firemane. Fingi inocência e perguntei. Ronril me olhou com cara de aborrecido, tirou o odre e derramou um pouco na boca. Ele claramente sabia o que eu estava fazendo. Firemane, hein? Eles são algo que vale a pena mencionar? Ouvi dizer que são apenas alguns criadores de cavalos com pneu ou... Celon começou a correr a boca para acompanhar minha provocação. Acho que a única coisa em que ele pode ser útil. Senti que Ronril estava olhando para ele, o que o fez engolir tudo o que estava prestes a dizer. Quando você for contra os Firemanes, certifique-se de correr em vez de falar. Ronril se tornou hostil imediatamente. Seu humor ficou terrível em um segundo. Acho que deu certo, e agora Celon vai levar todo o desprezo de Ronril, ou foi o que pensei. Ronril apenas suspirou e bebeu outro gole. Bombeiros, hein? Ronril realmente falou sobre eles. Eles são os piores deles. Bastardos imortais. Por anos eles foram um espinho para o nosso lado. Eles quebraram as regras dos clãs e participaram da Grande Guerra só porque pensaram que um de seus parentes morreu em nossas mãos. Sem eles, o Império teria perdido uma derrota igual a nós na última batalha, e não acabou aí. Eles começaram a aparecer em Hammerfell e causaram um grande tumulto, até aquele maldito dia. Que maldito dia! 15 anos atrás, uma mulher dos Firemanes se casou e se estabeleceu em Hammerfell. Ela era uma das filhas do patriarca e alguém que matou muitos soldados do Dominion. Estar grávida de uma criança perigosa. Uma espécie de profecia que foi mantida em sigilo. Vieram ordens para vigiar aquela mulher até o dia em que ela desse à luz e apreender a criança. A mulher e o marido, porém, sabiam de nossos espiões e desapareceram sem aviso prévio por um ano. Até que o marido, um ex-agente Blade, apareceu da maneira mais chamativa possível. Ele assaltou nossos navios estacionados em Iliac Bay e queimou tudo até as cinzas, ganhando tempo suficiente para sua esposa fugir para Cyrodiil antes de escapar do outro caminho a si mesmo. Um homem atacou as naves do domínio, queimou-as e escapou. Celon disse como se estivesse tentando zombar de Ronril. Sim. Ronril parecia não ter poder para discutir com Celon e continuou. Fui designado para perseguir a mulher com muitos outros soldados. Nós a perseguimos até as fronteiras e quase entramos em conflito com o Império por causa de nossa pressa ignorando os regulamentos. Foi uma longa perseguição que levou muitos dias, até o dia em que a encurralamos pouco antes de ela chegar a Skirin na cidade de Bruma. O que aconteceu em Bruma? Um banho de sangue. Ela não estava sozinha, pois parecia que ela se uniu a um amigo. Pensamos que um ou dois, não importa qual seja o número, eles não podem fazer nada contra nós. Pensamos assim. Ronril disse e mergulhou em pensamentos profundos mais uma vez. O que aconteceu depois disso? O que você acha? Nós éramos como mariposas em chamas. Aquela mulher matou muitos grupos perseguidores junto com o homem com ela. Foi unilateral.
Poucos tiveram sorte de sobreviver. Eu fui o mais sortudo. Então você deixou o criminoso escapar? Selon voltou a agir como ele mesmo. Acho que fomos longe demais com Henry hoje. Fugir? Não, não conseguimos, não poderíamos. Se aquela criança pudesse viver, que tipo de terror ela traria sobre nós? Não, não paramos. Ela foi perseguida até Skirin, pelos nórdicos eles mesmos. Espalhamos o boato sobre a criança e todos os clãs cortaram laços com os Firemanes, exceto os Moonblades. Mas o que dois clãs podem fazer contra o poder total de todos os clãs ocultos? A mulher ficou encurralada perto de Riften por semanas. Não o ajudou e até o homem que ela trouxe fugiu com os cavalos. 3 semanas depois, ela foi encontrada à beira da morte e a criança morreu de fome. Quando tentamos executá-la, os clãs recuaram do cerco por uma ordem de alguns monges que vivem em Igrogar. Eles são chamados de Barbas Cinzentas. Nossa força entrou em confronto com os Firemanes e não pudemos te segurar, então tivemos que entregá-la para parar a luta, o que mais tarde provou ser um grande erro. Erro? Sim, se tivéssemos matado aquela mulher naquele dia, não teríamos sofrido sua ira depois disso. O que aquela mulher fez? Ela queimou o mar. Queimado. O mar? Acho que já ouvi falar disso em algum lugar. Você está falando sobre a maldita Hilda? Ronriu assentiu e não disse nada. A maldita Hilda? A pirata que se chocou com o clã Bloodsails e os navios Dominion por anos nas águas do norte. Foi há quase 14 anos quando ela apareceu. Ela matou e queimou muitos navios. O próprio Império teve que interferir para detê-la. Este foi um grande acidente e muitas perdas foram registradas. Foi dito que tesouros raros caíram em suas mãos. Também foi dito que ela queimou os navios que saqueou e nunca poupou ninguém. Então, de Bloodhilda foi obra nossa. Os relatórios oficiais não diziam nada sobre isso. De fato, deixar uma mulher assim viver foi um erro. Parece que este clã é irritante além da razão. Admito que o que Ronhill disse estava certo. Precisamos destruir os grandes pilares antes de derrubar a casa. PFFFT. Você realmente acredita em todas essas bobagens? Justiciar Ronhill, por que você não pensa em se aposentar? Você é tão velho, sabe? Selon não resistiu em ser um fechando sua armadilha por um segundo. Nem mesmo Ronhill estava com vontade de olhar para ele, mas ele ainda estava latindo. Não se preocupe, juiz Ronhill. No momento em que eu vir um desses nojentos Firemani Nords ou o que quer que seja, vou enfiar uma flecha. Ugh! O que é que foi isso? Selon caiu do cavalo no chão. Todo mundo foi alertado. Eu olhei para ele e vi uma flecha perfurando o seu pescoço. Uma flecha espectral do feitiço Bolbo. Selon está muito morto. Emboscada. Ronhill gritou, mas já era tarde demais. A terra ao nosso redor explodiu e muitos Frostiatronachas apareceram ao redor do grupo. O que é isso? Quem pode fazer tal coisa neste lugar? Não havia tempo para respirar. Estávamos cercados e parecia perigoso. Formação do círculo. Depressa. Laanor, não fique aí parado. Mate esses Atronachs. Use magia. Ronhill começou a gritar comigo. Droga. Quase entrei em pânico. Olhei do meu cavalo e corri para a formação. É melhor estar atrás de seus escudos em tal situação. Assim como eu estava preparando um feitiço de relâmpago para lidar com os Atronachs, a magia de gelo começou a fluir da direção do arqueiro. Quantos são? Eu não sei, só não se livre desses Atronachs primeiro, então podemos recuar. Isso é loucura. Como esses Nords poderiam preparar tal emboscada? Teve alguém viajando na estrada e acabou ajudando. Essa não é a hora. Eu preciso cuidar disso. Os soldados permaneceram firmes, mas o poder dos Atronachs era esmagador. As flechas começaram a nos caçar e a magia Frost veio de entre os Atronachs. Como mal conseguimos derrubar metade dos Atronachs, perdemos metade dos nossos homens. Finalmente, os que lançaram magia Frost apareceram. Não posso acreditar no que estou vendo. Morto-vivo. Nunca vi gente como eles antes. O que está acontecendo aqui? Contra quem estamos? Eia!
Algo estranho apareceu. Um cavaleiro e um cavalo em chamas. Não, isso é um Flame-Atronache, que parecia um cavalo. Ele estava correndo como um louco e quebrou a formação. Seu alvo é Ronril. Ele segurava uma lança espectral e pegou Ronril de surpresa. O peito de Ronril foi perfurado e levado pelo cavaleiro. Não há tempo a perder. O piloto deixou um buraco na formação, o suficiente para eu correr. Eu só vou correr. O cavaleiro prendeu Ronril no chão e seu capuz desceu revelando seu cabelo ruivo. Eles estavam dizendo algo um ao outro. Eu não me importo agora. Eu devo correr. Em mim. Por aqui. Retire-se. Reuni os soldados restantes. Preciso de tantos escudos de carne quanto possível. Este piloto será difícil de enfrentar. Com algum esforço, peguei cerca de 10 homens e parti correndo. Isso não está girando bem. O piloto já está em nós. E também há outro atirando flechas. Eu lancei-as em mim. Eu preciso de pelo menos um pouco de velocidade e ser mais rápido que os outros. Esse mal. Muito mal. Estou ficando cansado. O melhor lugar para eu correr agora é deslizar naquela pequena ladeira. Eles não vão me seguir a cavalo por lá. Isto é melhor. Acho que os perdi. Mas estou sozinho agora. Preciso correr de volta para o navio. Levaria dias. Calma, calma. Eu tenho que ser forte. Eu andei. Eu podia sentir uma presença. Preciso estar alerta. Evoquei a magia e me aproximei silenciosamente. Nada estava aqui, apenas um pequeno animal selvagem. Isso é o mais longe que você pode ir, Tamor. Nós rastreamos você por dias. Uma voz veio de trás. Quando como? Alguém se esgueirou para mim? É a voz de uma menina. Eu não sei quem é você, mas guarde suas ameaças para alguém que tenha tempo de ouvi-las. Agora fale, onde estão seus homens? E as pessoas que você perseguiu? Isto é mal. Estávamos sendo rastreados. Mas eles não parecem estar com aquele que fez a emboscada. Pense, pense, pense. Eu tenho que distraí-la e depois tomá-la como refém. Eu vou falar depois vou jogar magia nela. Este é o melhor plano. Ouça. Se você... Uau! Doloroso. Por quê? Ela ousa. Minhas mãos. Sua vadia. Você cortou meu. Uau! Ah! Isso dói. Minhas mãos. Não. Eu não posso encará-la. Este monstro. Correr. Eu preciso correr. Eu não posso mais fazer isso. Eu apenas tenho. Deuses. Por quê? Por que que ele alcançou? Tio. Ponto de vista de Jun. 3 juízes a cavalo, 30 soldados Talmor a pé. Que força! Eles caíram na armadilha e tudo está indo bem, mas eles podem sobreviver. Eu não quero que eles sobrevivam. Eu tive que derrubar um justiciar com uma flecha primeiro. Esse é o tipo mais irritante de Tamor. Algo como os aplicadores da lei que atuam como juiz, júri e carrasco. A coisa mais irritante sobre eles é seu poder mágico. Não se pode simplesmente permitir que eles vivam. O sistema também ajudou a avaliar a situação, detectando a energia deles. Menor Tamor juiz LV.27 maior menor Tamor juiz LV.20 maior menor Tamor juiz LV.22 maior menor soldado Tamor LV.12 maior menor soldado Tamor LV.14 maior e assim por diante. Consegui derrubar o menor LV.22 maior mas Ju não conseguiu acertar nenhum dos outros dois e eles acabaram derrubando metade dos Atronaches. Não é bom. Não posso deixar isso continuar. Ju, me dê cobertura. Vou causar estragos. Ela sentiu e eu pulei no cavalo de fogo e lancei Bondspear. Apenas um justiciar estava quase desprotegido e esse era o menor LV.27 maior. Vamos derrubá-lo. Ea! Eu fiz uma cobrança. Parece divertido. Entre isso. Atrás disso. Passando. Com licença. Aande. Arg. Um Tamor justiciar espetado para você. O bastardo está colocando resistência. Você apenas tem que morrer, senhor. Peguei o pobre elfo em minha lança e o prendi no chão. Desta vez, a lança deve ter atravessado seu coração. Ele estava morrendo sob o cavalo de fogo enquanto levava a lança em seu peito.
Deve ter parecido cinematográfico de uma visão em terceira pessoa. Captura de tela. Menor confirmado. Por favor, escolha. Maior nome genérico. Caramba. Os outros viram o mais forte entre eles morrer neste estado e começaram a correr. Espere por mim. Cabelo vermelho. O justiciar que derrubei ainda estava agarrado à vida e segurava minha lança. Ruivo. Cabelo azul. Olhos. Fogo. Juba. Oh. Por que esses caras são tão famosos? Primeiro o pirata e agora ele. De qualquer forma, prazer em conhecê-lo. Eu zombei dele, mas seu rosto parecia mais sombrio. Ele estava morrendo de qualquer maneira. Não posso deixar você viver, ele disse enquanto tentava evocar magia. Muito ruim. Eu evoquei força e bullet, pois era meu feitiço mais rápido e lancei em sua cabeça 3 vezes. Olhando para ele. Sim. Muito morto. Desfigurado e tudo. Não perca tempo aqui. Vamos matar o resto. Ju estava animado como sempre. Afinal, matar é o hobby dela. Vamos. Eu cavalguei mais rápido do que Ju, que cavalgou mais devagar para atirar suas flechas com mais facilidade e também estava puxando nosso cavalo de bagagem. Os Talmor se dispersaram e nem organizaram sua fuga. Eles eram fáceis de caçar. A última foi a justiciar feminina. Ela parecia ter escorregado em uma pequena encosta de neve. Bem, nada mal. Vou segui-la a pé então. Ju, contorne a encosta e tenha cuidado, localize-me. Ju lançou pinpoint em mim para que ela pudesse sentir minha localização. Nossa cooperação é a melhor. Agora, vamos pegar esse pequeno Talmor. Na ladeira estou escorregando. Uei! Foi divertido. Vamos procurar aquele. Ela está aqui? Não. Lá? Não. Onde ela foi? Uá! Lá. Algo deve tê-la pego antes de mim. Tem que ter cuidado aqui. Sua vadia. Você cortou meu. Uá! Ah! Uau! Uma garota fez isso? Apavorante. Ela tem 2 espadas. Espadas curvas. Agora não posso deixá-la ver meu rosto. Vamos apenas colocar a capa facial por enquanto. Eu apareço, mas a garota Talmor Justiciar tentou correr em minha direção apenas para me ver e cair de joelhos. Demais para aquela superioridade élfica, não é? Eu não pude deixar de zombar. A garota com espadas olhou para mim e ela parecia ter colocado um véu branco no rosto também. Mas, Damin, cabelo preto, pele pálida e olhos vermelhos. Bem-vindo, eu disse, esquecendo completamente a garota justiciar que eu estava planejando matar. A garota acenou com a cabeça para minha saudação silenciosamente. Ela tem a mesma altura que eu, alta para uma garota, vestindo um roupão branco elegante e caro e parecia tão calma e pacífica ao contrário do que ela fazia. Cortar as mãos de alguém assim era brutal. HMMM. Eu estava perseguindo esse Talmor justiciar ou o que seja. Realmente ia matá-la. Bem, se você quer matá-la, pode ir em frente. Ou podemos matá-la juntos. Ou deixe-me matá-la. O que você acha? Eu ainda preciso de informações sobre a equipe dela e as pessoas que eles estavam perseguindo. A garota disse com uma voz muito encantadora. Eu não tinha certeza de que tipo de garota era aquela. Já cuidei. Encontrei as pessoas há menos de 1 hora e dei a direção do santuário de Azura. Eu disse, claro que matei o time dela. A garota ergueu as sobrancelhas e olhou para mim não acreditando no que eu disse. A garota Talmor, no entanto, correu para mim gritando, seu demônio. Eu chutei seu abdômen e a mandei de bunda. Eles mataram todos esses nórdicos e agora estão me chamando de demônio por retribuir o favor. De repente, lembrei-me do meu mundo passado. Vamos deixá-la sangrar ou matá-la? Perguntei. Por favor, seja meu convidado. A menina deu sua bênção. Ok. É uma morte dolorosa. Sorria. Aproximei-me da garota Talmor que estava olhando para mim com todo o ódio do mundo e levantei meu punho. Eu estava finalmente tentando este feitiço em um alvo vivo. Eu evoquei meu feitiço original de nível expert, Thundercloak. Meu punho direito ficou brilhando com um BZZZT. Eu dei um soco na garota.
Estrondo foi esplêndido. A metade superior da garota Tamura estava longe de ser vista, e uma nuvem de neve leve se formou ao redor do local, mas desceu rapidamente. Ah, ah! Essa foi uma morte dolorosa. Fiquei orgulhoso do que fiz. A garota da espada olhou para mim e ficou chocada. Não tenho certeza, mas foi uma morte indolor. Ela disse. O que realmente? Sim, levou menos de um segundo. Vamos. Fiquei desanimado, quero dizer, olha a bagunça que isso causou. Como isso pode ser indolor? Bem, acho que todo mundo tem seus próprios padrões de dor. Ela está certa. Eu gosto da atitude dela. De qualquer forma, depois daquela matança, tudo o que restou foi um garoto de cabelo ruivo, uma garota de olhos vermelhos e um rastro de sangue vermelho no meio. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.